Olá, amigos telespectadores, estamos começando mais um programa Direito em Debate. Esse é o seu programa de atualização jurídica que tem por objetivo informar toda a sociedade imperatrizense e região tocantina sobre seus direitos e deveres. É um programa também que tem como objetivo auxiliar os estudantes e os profissionais da área jurídica nas mais diversas informações dessa nossa profissão, né, tão instigante. Mais uma vez, peço que nos ajude a construir o nosso programa enviando suas sugestões, de temas, suas perguntas, seus questionamentos para nossos contatos que aparecem aqui no canto inferior do vídeo. Bom, já iniciando o nosso bate-papo, né, e vamos tratar sobre assuntos polêmicos aqui hoje, vamos tratar sobre questões envolvendo o abuso de autoridade, né? Nós sabemos que temos um projeto de lei em andamento que está próximo a ser sancionado ou a ser vetado, né, pelo nosso presidente. Então, está se discutindo muito esse projeto e trouxemos aqui hoje o nosso colega, Dr. Jimmy, advogado criminalista aqui em Imperatriz Região. Também vamos tratar sobre assuntos ligados à área de direito empresarial. Vamos tratar sobre estratégia tributária, crises que o empresário passa, as dificuldades para se abrir uma empresa aqui no nosso país. E para tratar sobre esse assunto, trouxemos a especialista na área, especialista em direito civil e direito empresarial, doutora Alana Duarte. E também vamos ter a participação especial do estudante de direito da FACIMP, né, o aluno Daniel Porto, que vai tratar sobre os projetos internacionais. Ele que está numa expectativa aí de vivenciar uma experiência de intercâmbio em Portugal. Já iniciando nosso bate-papo, pergunto ao Dr. Jimmy, mais uma vez, seja bem-vindo. Dr. Jimmy, essa lei de abuso de autoridade, né, nós sabemos que muitos pontos foram modificados. Vamos iniciar a tratar primeiramente pelo sujeito ativo do crime. Quem comete esse crime? Quem pode cometer esse crime? O sujeito ativo do projeto de lei, agora que possivelmente irá ser talvez sancionado aí pelo presidente da República, mas com algumas modificações, vetando algumas partes talvez, são todos os agentes públicos, sejam do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das carreiras policiais, etc., que de alguma forma são longa-manos do Estado, que exercem poder estatal e de alguma maneira possam extrapolar ali os limites de sua função, os limites da lei, inclusive, também, e assim podendo incidir na lei de abuso de autoridade. Agora, nós sabemos que já tínhamos uma lei de abuso de autoridade envolvendo essa questão. Realmente o momento atual, né, exige essa mudança? Então, há um amplo debate doutrinário nesse exato momento, e de um lado temos aqueles que advogam a própria aprovação da lei sem qualquer modificação, mas há aqueles que fizeram um estudo mais aprofundado e em que pesem não estarem contra a lei, mas advogam a tese de que deveriam ser vetados ou modificados, no mínimo, alguns dispositivos legais. E eu me alio, posso me posicionar dessa maneira, àqueles que entendem que a lei merece sim reparos. Aprová-la dessa maneira, nós estaríamos não só talvez cometendo alguns excessos, mas também, em alguns pontos, ferindo de morte conceitos de institutos jurídicos. Nós estaríamos, de alguma maneira, inclusive, atacando a ciência do direito processual penal ou mesmo do direito penal. Perfeito. Já já nós vamos tratar de forma específica sobre alguns crimes polêmicos, né, que estão sendo inseridos ou modificados por essa lei. O outro assunto que nós vamos tratar envolve o direito empresarial, né, envolve especialmente a pessoa do empresário. Doutora Alana Duarte, seja bem-vinda, né, pela primeira vez no nosso programa. Eu já inicio o nosso tema perguntando: quais dificuldades aquela pessoa que deseja ser empresário enfrenta hoje para abrir sua empresa? Então, por conta do advento para legalizar uma empresa, a burocracia ela é muito grande em relação de documentos, especificações, abrir uma empresa, registrar uma empresa dentro de uma junta comercial.
Então, eu acho que seja um dos maiores desafios para a abertura. Mas para abrir empresa não precisa só abrir. Precisa saber exatamente qual é o foco da área que ela deverá atuar para aí sim incidir toda a tributação, todo o trabalho, né, dessa empresa dentro do mercado. Agora, existem algumas pessoas que muitas vezes não têm uma quantidade elevada de recursos que deseja ser empresário, né? Então, aquela pessoa que deseja, às vezes, cai na informalidade por acreditar que existe muita burocracia, né, para a abertura de empresas. Essa papelada realmente existe? Essa burocracia existe? Ou hoje em dia qualquer pessoa que pode ser empresário? Na verdade, existe vários institutos hoje, né, de empresa. Antigamente a gente só tinha micro, pequena empresa, empresa de médio porte e empresa de grande porte, né? Hoje não, hoje já existe uma microempresa individual, ou seja, você pode abrir uma empresa, ser um microempresário individual e de acordo com essa lei, você levando os documentos, se eu não me engano, o Sebrae, ele faz uma assistência em relação também a esse início de carreira, né? Que você pode até ter um empregado na ficha, né? Abrir a sua empresa, ter essa abertura dessa empresa. Na verdade, a burocracia existe exatamente para saber qual é o nicho de trabalho, o que esse empresário quer colocar, qual é a colocação dessa empresa dentro do mercado e sair da ilegalidade, porque realmente existe um mercado que é totalmente ilegal, né? Ótimo. Informal, também... na verdade, Okay. Desculpa. Já também nós vamos aprofundar mais nessa questão, né? Lembrando que estamos aqui com o estudante de Direito Daniel Porto, que está indo para Portugal, não é isso? Isso. Né? Que projeto foi, né? Quais os requisitos para poder conquistar aí essa oportunidade, essa experiência internacional? Bom, o Academic World, ele é uma oportunidade oferecida pela instituição de ensino FACIMP, o AIDEN, do qual busca trazer uma experiência acadêmica além do instituto físico, ali da instituição. E essa oportunidade, os requisitos são o desempenho acadêmico, né? O acadêmico ele precisa ser envolvido com a instituição, ele precisa necessariamente desenvolver atividades dentro da instituição e também ter um desempenho acadêmico importante, o que é essencial tanto para a sua carreira como também para aproveitar essas oportunidades. Perfeito. Bom, nosso tempo do nosso primeiro bloco já está se encerrando. Não saiam daí, já voltamos. Olá pessoal, voltando com o segundo bloco do nosso programa, vamos continuar a tratar aqui sobre o assunto abuso de autoridade. Doutor Jimmy, são muitos os pontos polêmicos desse projeto de lei sobre abuso de autoridade. Cite alguns para a gente, explique para a gente por que toda essa polêmica envolvendo esse projeto de lei. Esse projeto de lei ele contém alguns termos que são bem questionáveis. Quando nós falamos de princípio da taxatividade ou legalidade estrita dentro do direito penal, é porque nós queremos delimitar melhor, da melhor maneira possível, a conduta do agente na hora que vamos tipificar um crime. E quando você utiliza, às vezes, termos muito abertos, ambíguos, você acaba dando uma margem interpretativa para o aplicador da lei penal, de modo que isso pode se tornar até um autoritarismo da parte dele. Mas, assim, tocando em alguns pontos mais específicos, eu talvez citaria aqui o artigo 27, 30 e 31 do nosso projeto. O artigo 27, por exemplo, ele fala de requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime, ilícito funcional ou infração administrativa. Quando ele fala de a falta de qualquer indício, ele dá margem, por exemplo, a que não se instaure procedimentos como, por exemplo, com a palavra da vítima. Veja bem, eu trago um exemplo muito comum. Quando alguns presos são levados à audiência de custódia, é comum que eles relatem, por exemplo, agressões,
o que seria um abuso de autoridade por parte de alguns agentes. E nesse caso só se tem a palavra dele, porque muitas vezes ele é agredido de maneira que não se deixe nenhum indício da materialidade do crime. Tem-se apenas a palavra dele e nada mais. Ora, o magistrado nesse momento se sentiria talvez inibido de pedir para que fosse oficiado, ou mesmo o Ministério Público pedir para que fosse oficiado ao comando, para que fosse instaurado algum procedimento, para que se averiguasse se houve mesmo essa agressão e tudo mais. A gente sabe também que isso normalmente é cometido às escuras, ou seja, sem que tenha testemunhas, ou mesmo que houvesse testemunhas, seriam os próprios colegas policiais que ali o prenderam. Portanto, isso poderia, de alguma maneira, inibir. Talvez um texto melhor, aqui no artigo 27, seria mais cientificamente apropriado, digamos assim, para o projeto de lei. Nós temos também o artigo 30, que fala de dar início ou proceder à persecução penal civil administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena de 1 a 4 anos. É complicado também isso, porque nós estamos falando aqui de justa causa quando ainda nem em inquérito houve. E justa causa é um conceito dentro do processo penal que fala de indícios mínimos de autoria e materialidade que só são conseguidos na finalização do inquérito, ou seja, o inquérito é justamente para se ter e saber se existe justa causa. Nós não poderíamos então dizer que a justa causa deveria ser pressuposto da existência do inquérito. Faltou um pouco de técnica jurídica aqui. Faltou muita técnica jurídica. A justa causa ela é pressuposto do exercício da ação penal, que só é averiguado no momento do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Atrás já houve todo um trabalho para saber se há justa causa. Aliás, como repito, o inquérito existe justamente para que possamos averiguar se existe justa causa ou não para o exercício da ação penal. O artigo 31 também fala sobre estender injustificadamente a investigação, procrastinando em prejuízo do investigado ou fiscalizado, detenção de 6 meses a 2 anos. É complicado também porque qual que é o tempo necessário para a investigação? Eu até compreendo a intenção aqui do legislador, que é justamente não submeter o investigado a um tempo de investigação que, digamos assim, seja irrazoável, como é o princípio da própria celeridade processual inserido no artigo 5º, a que toda pessoa tem. Eu não posso ter um processo que demore anos e anos e anos. Mas para isso existe a prescrição. E qual seria, então, o tempo de investigação necessário? O que seria, o que a lei entenderia como injustificado ou justo, um tempo de investigação justo? Pela técnica processual, seria o próprio tempo de prescrição do crime. Um crime só não pode ser investigado até que ele seja prescrito. Mas e aí? A autoridade estaria, então, inibida de, durante esse tempo, suponhamos que seja um homicídio que só vai prescrever de 20 anos para frente, dependendo da forma como ele tenha sido tipificado, nós teríamos aí esse tempo tolhido pela interpretação da norma. Então quer dizer que a autoridade policial não teria todo o tempo de prescrição para investigar? É um pouco complicado. Eu entendo, conforme disse, que nesse caso aqui, a intenção é não submeter a pessoa investigada a uma investigação, porém, seria melhor um texto mais apropriado aqui nesse local. Até porque termos vagos dificultam a tipificação do crime, né? Eu acredito até que fere o princípio da legalidade. E um fato interessante, nós sabemos que, por exemplo, em crimes sexuais, muitas vezes só se tem a palavra da vítima, né? Como é que vai se abrir uma investigação nesses crimes? Muitas vezes, aí normalmente a autoridade policial dá uma certa relevância àquela palavra, o depoimento da vítima prestado de forma clara, incisiva. Numa situação como essa, vai ser complicado abrir investigação, só com a palavra. Inclusive, eu tenho um caso em que atuo, em que uma pessoa foi acusada de cometer um crime sexual e uma das chefias da escola ficou sabendo, mas não havia nenhum outro elemento, porque observava o comportamento, a conduta daquele a quem havia sido imputado a prática criminosa,
e ela não havia motivos, digamos assim, se não a palavra da vítima, para poder abrir, por exemplo, ali uma sindicância. Nesse caso, o Ministério Público, inclusive, acabou por indiciá-la posteriormente em razão desta omissão. Nesse caso, também, se aprovada essa lei, ela estaria acobertada, porque se ela, digamos assim, deixaria de instaurar um procedimento apuratório dentro do âmbito administrativo para a conduta do agente, ela estaria correta, porque não haveria aí um indício mais concreto, um indício mais certo da prática de crime, que não fosse somente ali a palavra da vítima. Perfeito. Um outro detalhe também, que eu queria até salientar, e até num debate eu acabei falando isso para um colega, é que defender essas modificações não é, de maneira nenhuma, estar do lado de promotores ou juízes, como possa parecer uma análise mais apressada. É estar do lado dentro da boa técnica processual, até porque, quando qualquer autoridade dessa for investigada por qualquer desses crimes, somos nós, advogados criminalistas, que seremos chamados para defendê-los. É verdade, o debate é sempre importante. Bom, vamos fazer mais um intervalo, já voltamos agora com o direito empresarial, um pouco mais sobre o projeto internacional e, por que não, abuso de autoridade. Não saiam daí, já voltamos. Olá pessoal, voltando agora com o terceiro bloco do nosso programa, Direito em Debate. Bom, vamos tratar agora, continuar tratando sobre direito empresarial. Né? O empresário, nós já vimos aqui, como foi nos informado pela doutora Alana Duarte, algumas dificuldades que o empresário passa na abertura de sua empresa. E durante a atividade empresarial ele passa por crises, né? Qual a principal ou quais as principais crises que o empresário passa e como ele pode se prevenir, se organizar para superar esses momentos que, a meu ver, é inevitável? Acho que a principal crise do momento, né, por conta da crise da economia, foi a financeira para os empresários. A abertura de bastante crédito para os clientes que eram fiéis, acaba que outros clientes acabam fechando empresas e esses empresários têm cheque, promissórias, acaba tendo boletos, vários tipos de títulos, né, que não conseguiu resolver. Então, acho que um dos melhores momentos para poder arrumar a empresa, reorganizar a empresa, é exatamente pegar essa consultoria, ver o que realmente a empresa tem de ativo, que esse passivo torna ativo a partir do momento que o advogado ele analisa essa parte da empresa, né? E assim fazer uma cobrança judicial ou extrajudicial de uma melhor forma para poder reaver esses valores dentro da empresa. Outra forma também é na questão de RH, recursos humanos, né? Porque muitas empresas às vezes trabalham eu falei ilegalidade, mas desculpa, era informalidade, e acaba colocando os funcionários em horas extras, trabalhos que não condizem com a profissão, às vezes é assinado de um cargo e faz outro cargo, não paga o teto mínimo pelo sindicato, que muitas funções hoje têm o sindicato, e não tem essa prevenção do RH, que também é primordial dentro de uma empresa, a parte também trabalhista, para organizar essa empresa. Perfeito. Eu percebi, né, você citou aí o advogado, citou o RH, o empresário, ele não exerce atividades, de certa forma, sozinho, né? Exatamente. É importante essa assessoria para o empresário? Exatamente. Porque acaba que a gente não jurisdicionaliza nada. Você prevê algo que poderia acontecer. Então, se ele estiver bem alçado, bem gerido, né? Acaba que eu evito problemas futuros com a justiça, principalmente, né? Perfeito, ótimo. Bom, e aí, Daniel, né? Quais são as expectativas aí para a sua viagem para Portugal? Né? O que é que você espera ter como experiência, né, nessa sua viagem internacional proporcionada pela FACIMP? Bom, primeiramente, eu acredito que essa oportunidade que a FACIMP tem me concedido é um divisor de águas na minha vida, até em questão de carreira, aquilo que eu determino para seguir futuramente.
porque eu, desde o início, tenho interesse em seguir o direito internacional, esse âmbito internacional. Então, para mim, ter essa oportunidade ainda dentro da academia é essencial e primordial. Não conseguiria ver em outra instituição me oferecer isso, porque não é de comum ver isso. E a experiência é poder desfrutar com outros colegas que também irão, experiência acadêmica internacional, porque estaremos visitando Coimbra, uma das grandes universidades da Europa e clássica dentro do direito, e também a Universidade de Porto, do qual pretendo também cursar posteriormente 6 meses do meu curso lá, agregando ainda mais conhecimento. Nossa, que ótimo. Você já sabe, já recebeu a programação de atividades que serão realizadas lá? Sim, nós faremos um percurso entre a Universidade de Porto, primeiramente, depois Coimbra e Aveiro. São 3 universidades, 3 cidades diferentes. Teremos também passeios turísticos, workshops e palestras das quais tem o objetivo de agregar mesmo uma experiência incrível para o acadêmico e que ele volte. O acadêmico que vai não será o mesmo que volta, porque é um choque de cultura muito grande, obviamente, e também uma experiência acadêmica do qual ele não conseguiria só dentro da sua instituição. Ótimo, perfeito. Você vai contar tudo para a gente aqui quando retornar, tá certo? Certamente. Ok. Doutor Jimmy, voltando ao nosso assunto, né, de abuso de autoridade. E aí, esse projeto de lei, você faria alguma aposta? Vai ter veto, não vai ter? Né? Quais são suas expectativas com relação a essa lei? Ela vai melhorar? Vai, de certa forma, realmente prevenir abusos praticados pelas autoridades? Que, pelo visto, pelo que vimos, né, é muito mais para Ministério Público, juízes, delegados. Toda lei penal, ela na sua aplicação e aquilo que esperamos dela, ela é sempre uma incógnita, porque a própria natureza do direito penal ela é subsidiária. Somente quando outras instâncias de controle social já não conseguiram dar conta de regular determinada conduta é que o direito penal então vem e atua. Então, assim, eu sempre sou um pouco cético, confesso, com relação a leis que criminalizam condutas, quaisquer que sejam elas, mas, ao mesmo tempo, creio que em alguns pontos pode ser que haja uma melhora, sobretudo naquilo que diz ao exercício da profissão como advogado. Nós sabemos que a advocacia criminal, ela sempre tem um verniz de preconceito, digamos assim, na sociedade, e acaba que esse preconceito, de alguma maneira, ele atinge algumas autoridades de como elas acabam por tratar a advocacia criminal. Então, por exemplo, alguns dispositivos da própria lei que criminalizam determinadas condutas, como, por exemplo, impedir o acesso do advogado ao seu constituinte, ao seu cliente, no sentido de ser crime, eu espero fielmente que essa criminalização acabe por impedir esse tipo de conduta. É muito comum em delegacias do interior nós advogados passarmos por isso. Um cliente às vezes nos chama a uma cidade de 200, 300, 400 quilômetros. Quando você chega lá para atender o cliente, para ouvir a sua versão, falar com o seu cliente, ou seja, dar a ele o direito que lhe é por lei federal exigido, a gente não consegue, porque às vezes o delegado não quer permitir, ou às vezes até um agente penitenciário que está lá, o delegado não está na delegacia, mas o agente, não, só posso ceder a conversa do advogado com o cliente se o delegado estiver, e às vezes está só o escrivão, o delegado não está, e às vezes o delegado está, mas mesmo assim não quer ceder essa oportunidade de falar, enfim. Nós queremos coibir isso. É verdade, e eu preciso fazer esse adendo, é verdade que em sua grande maioria as autoridades têm respeitado o exercício profissional, mas não deixa de ser um pouco dolorido, e aí eu exponho aqui o nosso drama, de algumas autoridades também violarem prerrogativas profissionais. Isso é triste e acabamos por desaguar, portanto, aqui na criminalização de algumas condutas. Eu espero, como cidadão e como advogado, que estas condutas não se repitam. E por fim, respondendo à sua pergunta, acredito que irá ser sancionado pelo presidente, mas com alguns vetos de alguns dispositivos. Essa é a notícia que ronda ali em algumas pessoas, alguns parlamentares, inclusive, que estão mais próximos ao presidente,
e acredito que a tendência é que seja aprovada, mas com um veto parcial de alguns dispositivos. Perfeito. Com certeza nós ainda vamos discutir essa lei assim que ela entrar em vigor, seja com ou sem as alterações. Bom, o nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado ao acadêmico de Direito Daniel, a doutora Alana Duarte, o doutor Jimmy, por nos trazer informações aqui úteis para você, cidadão. Nosso objetivo é formar cidadãos conscientes. Agradeço também a Facimp, qualidade internacional, Estética e Centro, saúde e estética, e o MIST, gastronomia saudável. Muito obrigado, amigo telespectador, e até a próxima.